E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e no vídeo de hoje iremos aprender mais um pouco sobre um interessante dinossauro com garras grandes, e que era também um parente do famoso Therizinosauro. Mas então, chega de enrolação e vamos logo ao vídeo. O Beipiaosauro foi uma espécie de dinossauro terópode terizinosauroide que viveu na China há 125 milhões de anos atrás, durante o Cretáceo Inferior. A única espécie conhecida desse animal é a Beipiaosaurus inexpectus. O nome genérico se refere à cidade de Beipiao, cidade chinesa perto de onde foram descobertos os restos do animal, enquanto o epíteto específico significa inesperado, por causa das características surpreendentes que esse dinossauro tinha. Mais especificamente, os restos do Beipiaosaurus vieram da formação Yixian do Cretáceo Inferior, na província de Liaoning. Como vocês escutaram no início, eu me referi ao Beipiaosaurus como Therizinosauridae e não Therizinosauridae mesmo da família Therizinosauridae. Isto porque o Beipiaosauro era um membro mais basal do grupo Therizinosauridae, estando fora da família Therizinosauridae, que inclui os membros mais derivados do grupo, como o próprio Therizinossauro e o Nothronicus. O Beipiaosauro era um animal pequeno, sendo estimado em até 2,2 metros de comprimento, menos de 1 metro de altura e 27 quilos de peso. No entanto, ele já foi considerado como um dos mais pesados dinossauros emplumados, mesmo com esse diminuto porte, perdendo apenas alguns anos depois para a descoberta em 2012 do grande Yutyrannus. O Beipiaosauro tinha uma cabeça grande e um pescoço curto, o que é diferente dos Therizinossaurídeos posteriores, que tinham pescoços longos e cabeças pequenas. O bico dele era revestido com pequenos dentes em forma de folha, para digerir plantas. Como os Therizinossaurídeos posteriores, os braços e garras do Beipiaosauro eram grandes, possivelmente o ajudando a agarrar galhos ou a manter predadores afastados. Uma característica primitiva do Beipiaosauro é o fato de ele ter 3 dedos no pé, ao contrário dos 4 dedos dos Therizinossaurídeos derivados. Os primeiros restos fósseis de Beipiaosauro foram descobertos por um camponês em 1996, mas eles só foram confirmados como vindos da formação Yixian no ano seguinte e que pertenciam a um único indivíduo. Posteriormente, em 1999, esse espécime foi descrito e nomeado como Beipiaosaurus inexpectus. O espécime consiste em um esqueleto parcial, contendo fragmentos cranianos, uma mandíbula, dentes, vários tipos de vértebras, cintura pélvica, ossos do fêmur e dedos. Além do espécime holótipo, o primeiro espécime descoberto, são conhecidos outros 2 espécimes de Beipiaosauro. Uma curiosidade interessante é que os 3 espécimes preservaram impressões de protopenas, não exatamente penas verdadeiras, inclusive o primeiro espécime. Haviam 2 tipos de protopenas no Beipiaosauro, sendo uma as protopenas mais curtas e finas semelhantes a pelos, e o outro tipo sendo protopenas mais longas e simples, que dariam a ele um aspecto de um dinossauro espetadinho entre aspas, como vocês podem ver em algumas imagens. Essas protopenas eram únicas do Beipiaosauro, pois ao contrário da maioria das penas de aves atuais que estamos acostumados a ver, elas eram feitas de filamentos únicos e não ramificados, sendo uma espécie de pena primitiva entre aspas. A função dessas protopenas únicas não é bem compreendida, com alguns sugerindo que as protopenas mais curtas e felpudas podem ter ajudado a manter o Beipiaosauro aquecido, e que as protopenas mais longas podem ter servido para o mero propósito de exibição ou reconhecimento. O Beipiaosauro também tinha um pigóstilo na cauda, que é o mesmo osso que sustenta as penas da cauda das aves atuais, porém não há evidências de que o pigóstilo do Beipiaosauro tenha suportado um leque de penas em vida, porém ele tinha alguns filamentos curtos nessa cauda. Além de penas únicas, foi possível saber as cores que o Beipiaosauro poderia ter tido em vida. Células chamadas melanossomas foram descobertas nos fósseis de penas dele, e após uma análise microscópica detalhada, foi possível sugerir que alguns indivíduos de Beipiaosauro
provavelmente tinham uma coloração amarronzada em algumas partes do corpo deles. Em um estudo de 2014, em que foram analisados pedaços de pele do Bepalsauro em um microscópio, foi possível determinar pela quantidade de queratina e pela falta de lipídios nas células da pele que o corpo do Bepalsauro não teria irradiado tanto calor em comparação com as aves atuais. Além disso, com base na análise dos corneócitos preservados nos fósseis, que são células da pele que carregam proteínas, foi possível determinar que o Bepalsauro, bem como alguns dinossauros não avianos, pode ter trocado de pele em pequenos flocos, assim como as aves modernas. Antes da descoberta do Bepalsauro, os pterinosaurídeos eram classificados como dinossauros relacionados aos sauropodomorfos ou aos ornitisquios, porque eles tinham, claro, várias características semelhantes às desses dois grupos. A descoberta de penas nos fósseis do Bepalsauro, no entanto, mostrou que eles eram mesmo membros do grupo dos terópodes, sendo terópodes herbívoros. Enfim, este foi o vídeo, espero que tenham gostado, mas se você gostou realmente do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Enfim, é isso e até o próximo vídeo.